Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Evangelho de São João, capítulo 9, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus ia passando, quando viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Disse-lhe então: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Depois disso, vou contar aqui para você, antes de a gente ir ali para o versículo 31. Depois disso, houve uma grande confusão, porque essa cura trouxe muito inconveniente para os fariseus, para os saduceus, para os religiosos ali daquela época. E eles foram em cima desse homem, da família deles, e os pais, com medo de serem repreendidos e punidos pelos judeus que estavam ali à frente dos grupos religiosos, não quiseram falar a respeito. Mandaram perguntar para o filho, perguntaram para os pais: seu filho é cego de nascença mesmo? Eles responderam: como foi que ele ficou curado? Pergunta para ele, que ele já é de maior, ele que responda. Terrível, né? Os pais lavaram as mãos em relação a esse moço, por ele ser cego. Então, lavaram as mãos em relação a ele na doença, e agora lavavam de novo em relação à cura. Perguntem para ele que responda. E aí foram lá enfrentar o rapaz e dizer: como é que é isso aí? Você era cego ou era palhaçada? Como é que você era cego e agora você está enxergando? E aí ele contou que Jesus o havia curado. E eles começaram a afrontar Jesus. Aí olha o que o cego responde, lá no versículo 30 em diante. O homem respondeu-lhes: isso é de admirar. Vós não sabeis de onde ele é? Está falando de Jesus. No entanto, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores. Mas se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a este Deus ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam-lhe: tu nasceste todo em pecado e nos queres dar uma lição. E o expulsaram. Jesus ficou sabendo que o tinham expulsado. Quando o encontrou, Jesus perguntou-lhe: tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Ele exclamou: eu creio, Senhor. Ajoelhou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes:
Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Jesus ia passando quando viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Por que eles fizeram essa pergunta, gente? Porque era claro para eles naquela época, como é claro para todos nós no dia de hoje, é claro. Se a pessoa não consegue ver isso, é como diz essa palavra, é porque é cega. Era claro para todos eles que o pecado é uma fonte de doença. O pecado adoece a pessoa, entendeu? Adoece. Vá nos hospitais para você ver lá as pessoas que estão morrendo por causa do vício, do excesso do álcool. É claro que é um pecado. Primeiro que você vive dopado, entende? Você perde o controle sobre si mesmo, você está se matando aos poucos. Se você está consumindo algo que você conscientemente sabe que aquilo está tirando a sua vida, você está pecando contra você. Como também é pecado quando uma pessoa sabe que ela está se excedendo nas atividades e não se dá descanso, porque ela está se destruindo. Está destruindo a sua qualidade de vida, está destruindo seus relacionamentos, porque você é muito cansado. O que você consegue oferecer para quem está do seu lado? O seu pior, não é verdade? Mas eu faço isso por uma razão. Gente, nós sempre temos razão para tudo. Nem é razão, a gente sempre tem uma desculpa para tudo. É claro que por um período de tempo, às vezes uma situação obriga a gente a um excesso no trabalho, numa atividade. Mas, irmão, é por um período de tempo, você não pode estender isso como um estilo de vida, você está se matando. É claro que isso é pecado. E vai adoecer você. E olha, vai produzir exatamente o contrário do que você espera. Porque a pessoa quer tanto trabalhar que ela não se dá descanso, aí ela pifa. E aí não pode trabalhar de jeito nenhum. Tem uma síndrome, né? Se eu não me engano, é a maneira que se diz, o nome é burnout. Sim. Burnout. É como um fósforo. A pessoa se queimou, se consumiu, agora não consegue fazer mais nada. Entende? Do que adiantou se matar em busca de dinheiro ou para poder satisfazer a falta de noção de um patrão ou para aparecer para as pessoas como alguém superativo. Agora, ó, aonde que isso levou? Você está vendo como esses desequilíbrios, esses excessos são ruins para a gente? Veja os casamentos destruídos pelo pecado do egoísmo, pelo pecado do ciúme, pelo pecado da inveja, pelo pecado da competição, marido e mulher competindo um com o outro, pelo rancor, pelo ódio, pelo espírito de vingança. Eu não vou me separar, mas eu também não vou deixar isso barato. As coisas só vão ficar boas entre nós quando eu der o troco disso que fez contra mim. Vai levar aonde? Vai levar à destruição. Vá conversar com um oncologista e pergunte para ele se tem alguma influência sobre o desenvolvimento do câncer, o que a pessoa vive interiormente. Seus pensamentos, os seus sentimentos, as coisas que elas cultivam dentro de si. Você vai ficar surpreso com o que você vai escutar. Então, eu poderia dar para você 1000 outros exemplos, como gente que o intestino não funciona, úlcera, gastrite, dores de cabeça, problemas de coluna, que vêm de situações não superadas que vão adoecendo o corpo. E olha, eu achava que aquela expressão cego de raiva era só uma expressão. Eu achava que assim, a pessoa ficou com tanta raiva que ela não viu o que estava fazendo. Não, você acredita que fica cego mesmo? Minha mãe estava me contando que ela passou uma raiva tão grande com uma pessoa, mas tão grande, que ela simplesmente parou de enxergar completamente. Ela não enxergava nem vulto.
Aí foi levado ao médico e o médico disse: que bom que você veio, porque se isso permanece por mais tempo, pode ser irreversível. Então, de verdade, o pecado, os desequilíbrios são uma fonte de enfermidade. E eles naquela época pensavam assim: se o pecado é uma fonte de doença e um bebezinho que nem veio a esse mundo nasceu doente, o que é que aconteceu? Alguém pecou. Ou ele pecou dentro da barriga da mãe, ou o pecado da mãe ou o pecado do pai se manifestou nele. E Jesus, ele não diz que o pecado não é uma fonte de doença, gente. O que Jesus diz aqui? Que nem toda doença é proveniente do pecado. Tem enfermidades que são simplesmente a manifestação da nossa fraqueza. Alguma coisa deu errado na hora que a gente estava sendo gestado. Alguma coisa deu errado no decorrer da nossa vida. Porque esse nosso mundo é muito frágil. E o nosso corpo é também. Uma pessoa pode morrer por causa de poluição, por causa de uma contaminação. Percebe? Então, querer dizer que toda doença brota de um pecado, isso não corresponde à verdade. Só que olha o que Jesus diz aqui. Nem disse que essa pessoa nasceu assim para que se manifestasse nela a glória de Deus, não, viu? Ele disse que aquela ocasião não correspondia ao pecado do pai ou daquele rapaz, mas que aquela ocasião era uma oportunidade para manifestar a glória de Deus. Independente da raiz dos nossos males, quando eles são levados diante de Jesus, aquilo se converte numa ocasião para que ali se manifeste o amor de Deus, a força de Deus, o seu poder libertador em nosso favor. Como nós seríamos mais felizes se nós entendêssemos isso de verdade. De verdade. Aí Jesus diz, né? Nem ele nem seus pais, mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse-lhe então: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Aí as pessoas perguntam: mas por que Jesus cuspiu no chão e fez barro e passou nos olhos daquele homem? Olha, tem muitas teorias e todas elas apontam numa direção, na mesma direção. Vou lhe dizer algumas delas. Primeiro, a palavra de Deus nos diz que nós fomos feitos do barro, da terra, que Deus modelou o primeiro ser humano dessa forma. E é verdade, porque foi desse chão que nós nascemos, gente. Entende? Pelas mãos de Deus, foi o Senhor que nos criou, mas a gente é feito de matéria. Não é verdade? Nosso corpo, ele é um corpo material. Agora, é misteriosa a maneira como o Senhor nos fez. Você não estava lá para ver no dia, e eu também não estava, mas uma coisa nós sabemos: foi Ele quem nos fez, do nada Ele nos tirou, e a palavra de Deus nos aponta que Ele nos modelou assim, e soprou sobre nós, e nos deu o Espírito. Os judeus entendiam naquela época que a saliva era uma concentração de sopro, que a palavra espírito e a palavra sopro é a mesma. Por isso que quando o ser humano foi modelado do barro, Deus soprou sobre ele e ele teve espírito, porque o espírito é o sopro de Deus. E a saliva é sopro concentrado. Quando Jesus faz esse barro e passa nos olhos dele, é como se ele estivesse restaurando a criação. Ele é Deus Todo-Poderoso. Aquele que fez pode refazer. Aquele que criou pode consertar.
Maravilhoso, né? Além disso, o que nos mostra a palavra de Deus? Nos mostra que é com seu Espírito Santo que Jesus faz todas as coisas. Pode carecer de uma explicação para a nossa cultura, nós somos brasileiros, para a gente entender. Mas todo judeu que estava ali à volta e via aquilo, entendia, gente, com o sopro dele concentrado, esse homem curou o cego de nascença. Interessante, né? Mas Jesus não cura só os olhos. Jesus cura o coração daquele homem. Porque era comum naquela época, quando você passava diante de alguém que você acreditava que a pessoa pecou, que aquela pessoa era imunda, que aquela pessoa era uma excomungada, eles passavam, eles cuspiam. Quantas vezes aquele homem cego escutou alguém passando e cuspindo? E Jesus usa agora aquilo que foi instrumento de tantas feridas e de tanta afirmação de desprezo para ele, Jesus usa isso para curá-lo. A partir daquele dia, nunca mais, quando ele ouviu uma cusparada, ele lembrou das vezes e das vezes e das vezes que ele foi rejeitado, mas que foi exatamente o que ele escutou antes de ficar curado. Nosso Senhor é generoso demais. Ele não cura só o corpo doente, Ele cura o nosso coração. E manda esse homem se lavar. Porque a nossa cura se completa na purificação. Jesus não o leva até a piscina. Jesus manda que ele vá. Porque tem uma parte que cabe para nós, gente, inclusive na nossa purificação. Ontem eu citei uma coisa muito importante para quem reza pelas pessoas. Muito importante. Às vezes nós vamos rezar por alguém e quando a gente faz o que nos diz a palavra de Deus, estendemos as mãos sobre os enfermos para orar por eles. Não é imposição de mãos como faz o bispo sobre um sacerdote, não. Mas é a imposição de mãos como um pai põe as suas mãos sobre os seus filhos. Como uma pessoa que impõe as suas mãos para acolher aquele que muitos não quiseram nem tocar. Até por causa da doença que a pessoa tem. Quanta gente que chega para nós rezarmos que faz tempo que não recebe um abraço. Contei aqui no Sorrindo para a Vida. Um dia desses eu estava ali na praça de Cachoeira Paulista e um rapaz pediu para vigiar o carro. Aí eu permiti, porque eu sabia que ele queria uns trocadinhos, mas eu acho que ele pensou que eu não ia dar, sabe? Então, quando eu estava voltando, ele fez sinal para mim que ele tinha cuidado, mas nem veio para receber. Eu estendi a mão, ele veio surpreso. Aí eu coloquei um dinheirinho na mão dele. Aí ele olhou para mim e começou a me abençoar. Abençoar mesmo. Deus te abençoe, que nunca falte nada para você. E foi falando umas coisas. Gente, eu estava indo para o carro, eu voltei para receber a bênção. Porque tem gente que não leva a sério o que a Bíblia fala. Eu levo até a última letra. E tem lá uma passagem que diz que quando um indigente te amaldiçoa por causa do seu desprezo, da sua maldade, aquela maldição sobe rápido contra você. E quando um indigente te abençoa, Deus ouve rapidamente essa bênção e te atende. Eu voltei e fiquei. Quando ele terminou de me abençoar, eu perguntei para ele assim, é tudo isso aí? Ele falou, é isso aí, meu irmão. Eu falei, não, então vem cá e me dá um abraço. Aí ele falou, eu posso? Eu falei, pode. Aí eu o abracei. E no que eu abracei, ele começou a chorar. Pegou o dinheiro, botou na minha mão e me devolveu. Eu falei, não, é seu. Ele falou, não é meu não, é seu. É seu, é seu. Eu falei, fica com o dinheiro. Ele falou, eu não posso ficar com o seu dinheiro. Porque o que você me deu é muito mais do que esse dinheiro que você está me oferecendo. Ele olhou nos meus olhos e disse assim, você sabe quanto tempo alguém não põe a mão em mim? Você sabe há quanto tempo eu não recebo um abraço?
Falei, você ficou agradecido pelo abraço? Ele falou, fiquei. Falei, então pega o dinheiro. Nós não temos ideia do que significa nós colocarmos as mãos sobre uma pessoa. E na hora que a gente vai rezar e a gente coloca as mãos sobre alguém para rezar, às vezes a oração, olha, ela desabrocha, ela jorra, sabe? E às vezes é o contrário. Às vezes você estava pronto para poder rezar, estava bem, seca, que não vem uma palavra. E quem está acostumado a rezar pelas pessoas, sabe muito bem que o que eu estou dizendo é verdade. A oração trava, a oração parece que não avança. Você nunca perguntou por quê? Então, como o Senhor ele foi me conduzindo a orar por pessoas que tinham situações assim espirituais difíceis, eu fui aprendendo a sempre, nesses casos principalmente, a já fazer logo de início uma oração de libertação. Gente, o cenário muda completamente. Inclusive, eu fui percebendo que quando a gente, por pressa, por descaso, por descuido, por falta de atenção, nós vamos rezar por uma pessoa enferma, mas não conversamos com ela, não procuramos entender como foi que essa enfermidade começou na vida dela, ou até ouvir a Deus sobre as possíveis raízes dessa enfermidade. A gente reza e parece que a coisa não vai, sabe? Aí como você nota que tem alguma coisa diferente naquela oração, você volta lá atrás e faz o que devia ter feito desde o início. Conversa com a pessoa e pede a Deus que a liberte. É um nó que se desata na oração. E por vezes você percebe que a pessoa não era curada, porque havia uma amarra na vida espiritual dela que não permitia a cura. Feita a oração, a coisa muda. A mesma coisa algumas pessoas que são muito resistentes a essa vida nova no Espírito Santo, porque Deus quer vida nova para todos nós. E na experiência carismática nós chamamos essa graça de batismo no Espírito Santo, que não é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo nos tornou filhos de Deus. Não é? Quem recebeu o sacramento do batismo recebeu o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo na vida de muitos se tornou como um hóspede trancado num quartinho. Porque a pessoa ela não dá liberdade ao Espírito Santo. Essa graça chamada efusão do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, é como a pessoa abrir todas as portas da sua vida e dizer, a partir de agora, o Senhor não é o hóspede, o Senhor é o dono da casa, faz o que quiser. Gente, é uma revolução tão grande na vida da gente, que a gente mesmo pasma com o que está acontecendo. E chega a chorar de alegria. Eu me lembro das inúmeras vezes, olha, quantas vezes na minha vida, na minha cama, no quarto, num cantinho, quantas vezes eu chorei de tristeza sozinho, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Quantas vezes eu chorei de solidão, eu chorei de rejeição, eu chorei de mágoa, eu chorei de impotência, eu chorei de vontade de morrer. Mas não depois que Nosso Senhor entrou na minha vida. Depois daquele dia, nunca mais. Nunca mais chorou, Márcio? Chorei. Mas de tristeza, nunca mais. Só que depois que Jesus entrou na minha vida, quantas vezes eu me peguei chorando de alegria. Sabe aquela última oração que você faz antes de dormir? Que tem a oração que você faz antes de dormir e deita. E tem a oração que você continua deitado, aquela. Você fica, né, com seus pensamentos em Deus e tal. Gente, sabe quando a felicidade não cabe em você? E ela não tem a ver com resultados materiais, não, sabe? Olha, pobre, sem ter onde cair morto, sem ter dinheiro. Eu lembro que numa dessas noites que me vem à cabeça, para você ter ideia de como era a minha situação, já dentro da Canção Nova, não é?
Eu era solteiro, morando na casa do Rio de Janeiro. Um dia eu perdi o ponto de ônibus, a descida do ponto de ônibus da minha casa. Eu estava voltando do seminário e perdi. Meu Deus do céu, eu não tinha o dinheiro para poder pagar o ônibus de volta. Longe. Foi complicado. Rio de Janeiro, à noite, periferia, sem dinheiro, só Jesus na causa para proteger. Então não tinha a ver pelas coisas que eu possuía, não possuía nada. Não tinha a ver com a minha exposição, ninguém me conhecia. 95. Não tinha a ver com autonomia para eu fazer as coisas. Eu era novinho na Canção Nova, todo mundo mandava em mim. E eu lhe digo, que felicidade. Porque quando você está onde Deus te pôs, você vê verdadeiros milagres acontecerem todos os dias. Sabe? Então, algo acontece dentro da gente quando nós recebemos essa efusão do Espírito Santo que nos dá essa vida nova. E tem gente que não consegue se abrir a isso porque a pessoa está ligada, a pessoa está amarrada. Para ser mais claro, vou pegar aqui um trechinho para você. Página 60. Escuta só. Por isso, em certas situações de enfermidade, convém rezar pedindo a libertação antes mesmo de pedir a cura. São vários os casos em que existe uma ligação entre a doença e a ação do mal sobre o indivíduo. Com a experiência, nós vamos aprendendo que males persistentes costumam ceder após a oração de renúncia e após a proclamação do senhorio de Jesus e a súplica por libertação. Você sabia disso? Se você não sabia, está sabendo agora. E se você está aprendendo isso agora, se prepara para as coisas maravilhosas que você vai descobrir aqui nesse livro. Não é provocação para você comprar livro, porque eu não ganho dinheiro nenhum com isso. É provocação para você ir mais fundo na sua intimidade com Deus, para você descobrir o tesouro que nosso Senhor colocou à nossa disposição e nós não usamos. Eu não uso, você não usa. E em grande parte por ignorância. Sabe, quando a pessoa fala para mim assim, eu estou precisando, você fala para ela, leia um livro, ou dá um livro para ela, ela torce o nariz com preguiça, eu falo, não, ela quer ficar na situação que está, não é possível. Não está passando por nada. Porque se ler uma página é custoso para a pessoa, então não está sofrendo, não. A gente não quer pagar o preço de romper com o mínimo de comodismo e descobrir o que é que pode quebrar essa situação ruim na nossa vida. Não, dessa forma não. E diz aqui, algo semelhante também se dá na efusão do Espírito Santo, essa da vida nova que eu falei para você. Em muitos atendimentos, enquanto rezávamos pelas pessoas, dava para notar que existia nelas uma certa resistência à oração. Não havia acolhimento interior. A pessoa não acolhia, não aceitava. A sua alma parecia refratária ao amor de Deus. Sabe quando bate e desvia? Não entra. Era como se a pessoa estivesse impedida, bloqueada, incapaz de se abrir ao Espírito Santo e receber a vida nova, cheia de bondade, confiança e esperança que o Senhor queria lhe dar. E aí a gente percebe que em muitos casos tem a ver com aquilo que aconteceu no testemunho de antes de ontem. Não é? Se você não sabe o que é, pedido de oração, pedido de socorro que veio para o programa lido pela Patrícia antes de ontem. Se você não ouviu, te aconselho a assistir o programa de segunda-feira, né? De segunda-feira e ouvir. Aí, uma palhinha sobre o que acontece. Tentar manipular o sobrenatural em oposição a Deus ou em desobediência a Ele é como cair numa teia de aranha. De algum modo, quem faz isso fica preso. E o pior é que abre uma via para o mal agir diretamente sobre ela. A sensação que se tem a partir de então é que a vida da pessoa não avança. Não avança. Surgem bloqueios que atrapalham em quase todas as áreas.
Márcio, dia 9/12/2024. É o Sorrindo para a Vida, que a moça fez o pedido de socorro, dia 9/12/2024. Isso que eu acabei de falar é familiar para você? Você já viu situações assim na vida de alguém, ou até mesmo na sua? E eu não estou lendo tudo, viu, gente? Pensei só algumas coisinhas que são mais importantes, que tem a ver com essa palavra de hoje. Se precisamos ser libertos, ou se pretendemos ajudar alguma pessoa que padece sob a influência do mal, devemos estar munidos de duas preciosas armas: a palavra de Deus e a oração. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Se você me perguntar, mas as coisas que estão nesse livro são claras desse jeito, porque eu não sei falar de outra forma. Às vezes eu poderia ser até mais sutil, penso, mas não gosto, não faço questão de ser sutil, não. Eu acho que às vezes fica parecendo enrolação, sabe? Fica dando volta para poder dizer as coisas. Então, se foi claro isso para você, as outras coisas serão claríssimas. Por isso que eu me identifico tanto como esse cego que foi curado. Ele era assim, ó, pá, objetivo. Chegaram para ele para poder afrontar Jesus. Gente, ele nem sabia quem era Jesus. Você viu que Jesus se apresentou para ele: tu crês no Filho do Homem? Eu não sei quem é para que eu creia nele. Sou eu quem falo contigo. Ajoelhou-se, então eu creio. Eu creio, Senhor. Só que mesmo sem saber quem era Jesus, olha a resposta deste homem. Diga para mim que se não há a resposta de uma pessoa que foi curada interiormente e visitada pela graça de Deus. Se esse homem não fosse de Deus, ele não podia fazer o que ele faz. Se esse homem não fosse de Deus. Sabe qual é a pergunta de Jesus para ele? É a pergunta que Jesus está fazendo para nós nesse Sorrindo para a Vida de hoje. Tu crês? Tu crês no Filho do Homem? Quem é Ele, Senhor, para que eu creia nele? Sou eu aquele quem fala contigo. À mesma hora ele se ajoelhou e disse: eu creio, Senhor. Por que você não se ajoelha e diz a Jesus que você crê nele agora? Sim, Jesus. Por que você não se ajoelha e diz a Jesus o que aquela música cantou? Eu te chamo, Jesus. Venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Porque Jesus não precisa cuspir no chão e fazer barro para poder passar nos seus olhos, ou passar no seu coração, ou na sua coluna doente. Mas o que o cuspe simbolizava, Ele pode dar a você hoje. Ele pode te dar não a água de uma saliva, mas a água viva do seu Espírito Santo, que vai levantar você de toda prostração e de toda enfermidade. Que coisa maravilhosa, né? No primeiro milagre, Jesus curou a cegueira. No segundo milagre, Jesus abriu os olhos da fé. Olha que maravilha. Primeiro ele curou sim o corpo, mas depois, no encontro que ele teve com aquele homem, ele curou a cegueira espiritual. Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Tu estás falando, sou eu quem falo contigo, tu o vês. Nossa, é isso que o Espírito Santo nos diz em toda oração em que nós dobramos o joelho. Tu o vês. É Jesus quem está aqui. Só que nós não o vemos pelos olhos da carne, nós o vemos pelos olhos da fé. A fé é a porta pela qual se entra na presença de Deus. Me permita falar para você que está desanimado de rezar. Para você que não sabe rezar, não fui eu quem propôs. Foi a Paula que trouxe a conversa do livrinho 30 minutos. Foi. Tá? Porque eu não fiquei pensando em falar dele. Mas para você que não sabe rezar, esse livrinho vai ser na sua vida um verdadeiro amigo, um mestre, um professor que vai pegar você pela mão e vai te ensinar a entrar na intimidade com Deus. É o livrinho 30 minutos na presença do Senhor. 30 minutos para mudar o seu dia. Desculpa. 30 minutos para mudar o seu dia, não é?
Esses 30 minutos mudam mesmo, não é? Mas a fé pela qual você entra na presença de Deus não é a sua inocência. Não é você não ter pecado. A porta pela qual você entra na presença de Deus não é você ser um cumpridor da Bíblia. Não é você ser um católico exemplar, católico de carteirinha, missa todo domingo, confissão em dia, pagar o dízimo, dar esmola. Não é isso que coloca você na presença do Senhor. Essa não é a porta. Tudo isso são coisas boas, mas uma pessoa pode, fazendo todas essas coisas boas, não entrar no céu, não ser justificada diante de Deus. A porta pela qual você entra na presença de Deus não é este dom ou aquele dom, não é essa virtude ou aquela virtude. A porta pela qual você entra na presença de Deus é a fé. É a sua confiança de que Deus nos deu um Salvador e o nome desse Salvador é Jesus. Eu digo para você, a fé é a porta. Creia em Jesus. Sim, Jesus. Aceite nosso Senhor como o dono da sua vida. Aceite Cristo como seu Senhor. Aceite que você tem um Deus que criou você por amor e não te abandonou, mesmo você merecendo. E que nesse dia de hoje interpela você, interpela o seu coração através desta palavra, que talvez você está aí ensaiando para trocar de canal um tempão e não conseguiu, né, meu amigo? Para chegar nesse momento e ele dizer para você que a sua hora é agora, que chegou o momento, que deixa de você ficar postergando, sabe? Tome a sua decisão. Você que já deu chance para tantas pessoas, para tantas coisas na sua vida, será que você não vai ter coragem de sinceramente, de coração, dar uma chance a Jesus? Mas você tome cuidado, porque ao dar essa chance, pode ser que tudo aquilo que você sempre esperou a vida inteira, seus anseios mais profundos, aconteçam para você. Coloque as mãos sobre o seu coração. O Senhor colocou para você uma porta que não é alta demais, não é afastada demais. É perto de você, porque está no seu coração. Se for confessares, diz a palavra de Deus, com a tua boca, que Jesus Cristo é o Senhor, e se creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A chave de tudo é a fé. A chave de tudo é a fé. Nem foi de propósito, mas inclusive você pode dizer, o meu escudo é a fé. É a minha chave que abre as portas e é o meu escudo que me protege. Fé, o que é fé? Fé é você dizer sim a Deus. Sim, sim. Crente. É você chamar o Senhor para dentro da sua vida. Jesus. O pecado foi um não, Jesus. mas em Jesus nós temos uma segunda chance. Jesus. Talvez você tenha passado a sua vida inteirinha dizendo não para Deus, mas agora uma nova chance se descortina para você. Jesus. Aceita Jesus? Jesus. Eu sei. Sim, Quer viver na sua graça? A tua graça. Faz igual o cego, Jesus. agora curado. Dobra os seus joelhos diante dele e diz, sim, Sim, sim. eu quero, eu te aceito. E logo você será uma nova criação, mais rica que a primeira, porque você vai ser renovado, recriado em Cristo Jesus pela força do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Amém. Senhor. Obrigado. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Aquele que fez pode refazer. Está refazendo hoje você. Está te trazendo de volta ao seu coração. Por isso, como esse cego, que como o Márcio nos trouxe, imediatamente, sim, tu és o Senhor, então eu creio, eu aceito, eu quero. Chame o Senhor, que Ele está com Ele nesse momento. Cantemos então. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus,
venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E o Senhor, Ele nos visitou nessa manhã. Tome consciência disso. Deus nos visitou nesta manhã através da meditação da palavra. Nós ouvimos a palavra, que é o próprio Deus. Deixa agora essa palavra cair no seu coração. Nós ouvimos os testemunhos, nós ouvimos a música. Jesus, esse nome tem poder. E a palavra era do cego. E nós muitas vezes, se não todos os dias, temos cegueira. Não enxergamos tudo. Não temos esse dom, né? Deus tem o poder de enxergar tudo. Vamos dar a Ele a entrada na nossa vida agora. Você que está em situações assim complexas mesmo para resolver no dia de hoje, não tem saída, não enxerga a saída. O Senhor agora, com a graça do Espírito Santo, vai trazendo primeiro a libertação. Foi muito repetida, às vezes nós ouvimos isso. Deus muitas vezes liberta primeiro. Primeiro Ele quer libertar. Então, obrigada, Senhor. Você já vai agradecendo pela libertação que o Senhor vai realizando. Espiritual. O Senhor te liberta. Liberta de consagrações, de situações que você viveu por iniciativas próprias, por situações que pessoas te colocaram. Jesus te liberta. Seja liberto no nome de Jesus. E depois de liberto, agora o Senhor liberta você e te dá a clareza da situação que você precisa tomar aí. Situações de vícios que você precisa largar, situações erradas, de caminhos errados que você tomou. Obrigada, Senhor. O Senhor vai dando entendimento para muita gente que no dia de hoje precisa sair de situações complexas para viver o plano de Deus. Obrigada, Senhor.